Opa, rapaziada, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu sou o Link e eu tenho um canal de animes. E hoje a gente tá aqui pra falar sobre Chainsaw Man. Sim, eu mesmo, o maior fanboy de Chainsaw Man que existe. O maior. Maki é meu melhor vilão da Shonen Jump e ninguém vai me negar isso, ok? Olha o tamanho desse colchão aqui. Novamente, jovens, hoje eu tô aqui pra poder falar sobre os últimos capítulos recentes do mangá de Chainsaw Man. Por quê? Porque se você acompanha basicamente a história, provavelmente você sabe que nos últimos meses, a história de Chainsaw Man foi muito criticada em alguns pontos, pela segunda parte basicamente estar meio ruim pra algumas pessoas. Não tá acontecendo muita coisa ali direito na história, não tinha muitas paradas interessantes rolando de verdade assim nos últimos capítulos. Eu defendi na época que a história tava boa assim, mas que de fato ela tava cozinhando algumas coisas pra depois ela entrar de fato numa parte onde tudo ia ficar muito zica. E adivinha só? Estamos aqui alguns meses depois, e ela sim está muito zica. Então vamos lá. Esse vídeo aqui vai ter spoilers pra você que não leu o mangá, então cuidado se você não deu uma olhada na história. E também não esquece, por favor, de se inscrever aqui no canal pra ajudar a gente a pegar 200 mil inscritos, beleza? Senta aí e vamos nessa. Vem comigo. Tá legal então. Assim como todas as vezes que eu falo sobre Chainsaw Man aqui no canal, eu vou sair do modo linkzinho shitpost que gosta de falar bosta sobre qualquer coisa e vou entrar no modo um pouco mais focado em roteiro, de forma geral. Esse vídeo aqui vai ter um foco bem forte no que tem acontecido na vida do personagem do Denji em si, tanto quanto o personagem do Pochita, tanto quanto a Asa Mitaka e a Yoro. Tendo dito isso, vamos lá. Chainsaw Man está num ponto agora, onde eu tenho quase certeza absoluta que as pessoas conseguem perceber que estamos perto da finalização da segunda parte de Chainsaw. E agora que estamos perto dessa finalização, tenho quase certeza que eu já entendi um pouco de como funciona o arco do Denji nessa parte da história. Durante toda a segunda etapa de Chainsaw Man, estamos lidando com a ideia de que Denji não sabe escolher. Mas calma aí, deixa eu explicar. Há muitos capítulos atrás, a parte 2 de Chainsaw Man começou. Inicialmente ela tinha o foco na protagonista, né, da Asa Mitaka e tudo mais, porém conforme os capítulos foram passando, o Denji voltou a aparecer de forma muito ativa na história. E a primeira vez que ele apareceu nessa segunda parte de Chainsaw Man, especificamente no capítulo 102, onde ele aparece lutando contra o Demônio Barata, e logo que ele aparece, o Demônio Barata coloca para o Denji duas opções de pessoas para ele salvar. Um jovem estudante, que teria um ótimo futuro, e que esse jovem específico era promissor pra caramba, ou um velho, que tava no final da sua vida, mas que mesmo assim ainda era uma vida que ele poderia salvar. Denji basicamente não escolhe salvar nenhuma dessas duas pessoas e as duas morrem. Logo depois, ele aparece salvando meio que um gatinho, né? E o pessoal achou muito divertida aquela cena e tudo mais, dele dizendo que também tinha um gato e não conseguiu escolher entre aquelas duas pessoas pra poder salvar, mas isso era um foreshadow interessante do que seria toda a segunda etapa de Chainsaw Man como uma história em si. Um pequeno foreshadow pra ideia de que atualmente Denji não consegue escolher entre várias coisas. Na segunda parte da história agora, no arco da escola, Denji tá vivendo a vida que ele sempre sonhou. Ele tem Nayuta como sua irmãzinha, ele come boa comida, ele tem uma casa, ele tem uma escola, ele faz coisas legais e ele ainda por cima é o Chainsaw Man. Ele, claro, quer conquistar mais coisas na sua vida, mas ele não quer perder nenhuma dessas coisas que ele já tem. Claro, até que a história confronte ele com essa ideia de que ele vai ter que escolher ou um ou outro. Lá no início do arco, por exemplo, nós tivemos um diálogo com o Yoshida, aquele moleque lá que tem um cabelo de tigelinha, e todo mundo ama muito ele porque ele é bonitinho e fofo. O diálogo que o Denji teve com esse cara foi justamente a respeito disso, e esse diálogo foi se repetindo várias vezes ao longo da segunda parte, que graças à segurança pública agora, Denji estava contra a parede. Ele não podia mais ser o Chainsaw Man se ele quisesse ter uma vida normal. Se ele fosse o Chainsaw Man, ele ia perder a Nayuta, ir pra escola, ser um cara normal, ter uma casa, viver uma vida comum, ao mesmo tempo que pra ele poder ter todas essas coisas, ele não podia ser o Chainsaw Man. Existe até alguns capítulos, inclusive, que o Denji fala que ele não quer escolher, que ele quer as duas coisas. E isso se mantém por boa parte da história. Até que, obviamente, o pior acontece e o Denji perde absolutamente tudo. Ele perde a casa que ele tinha, ele perde o gato, que era a única memória dele da Power, ele perde os cachorros que ele tinha, a casa, a escola, a irmã dele, que é a Nayuta, é morta, e muitas coisas que ele já tinha perdido, aqui acontece muito pior. E basicamente o Denji entra num estado meio que de depressão profunda, assim, igual aconteceu lá no primeiro arco com a máquina, sabe? Mas de uma forma bem mais intensa e pesada do que no primeiro ato. Pochita, aqui no segundo arco, por sinal, isso tudo se conecta de forma bem interessante com tudo que é basicamente a história de vida do Denji. Porque se você se lembrarem lá atrás, o que era o Pochita de fato, né? O Pochita virou o coração do Denji com a ideia de pacto de que o Denji precisava sonhar. Denji precisava realizar os seus sonhos cada vez mais. E o Pochita fica sempre aparecendo nesse segundo arco como uma espécie de pequeno lembrete, perguntando pro Denji: e aí, Denji, pra onde a gente vai agora? O que vamos fazer agora? Qual vai ser o nosso próximo sonho? Porque assim, Denji poderia continuar vivendo. Mas tudo o que aconteceu na segunda parte da história tira sua vontade de viver. E alguns capítulos mais pra frente, quando ele presencia que a Nayuta morreu, ele se torna aquele famoso, né, verdadeiro Chainsaw Man, o preto e tal, que tem um cachecol
Fireballzão, que é, nossa, muito pica o Chainsaw Man. E eu achei genuinamente muito engraçado como o Fujimoto tentou meio que dar uma brincada com o público aqui na ideia do Pochita e do Chainsaw Man verdadeiro finalmente terem aparecido, e muitas pessoas do público terem ficado, tipo, super felizes que agora sim a história tava boa, mesmo que pra ele ter aparecido, é porque o Denji tava na maior fossa possível. Muitas pessoas da história basicamente não tinham nenhum interesse no Denji estar feliz. Fora o fato, por sinal, de quando o Pochita aparece agora nesse final da história, eu tô achando muito divertido que vocês perceberam que desde que o Pochita apareceu ali nos últimos capítulos de Chainsaw Man, ele tem apagado demônios que representam traumas da vida do Denji, quase como se ele estivesse tentando apagar as memórias da vida do Denji de uma forma ao mesmo tempo bizarra e meio fofinha, sabe? Tipo, ele quer lidar com os traumas do Denji pra que o Denji volte a sonhar. Eu achei muito aleatório quando o Chainsaw Man verdadeiro apareceu, por exemplo, e ao invés dele só sair matando todo mundo por aí, ele mata uns demônios muito avulsos, tipo o demônio da neve. Até que eu lembrei que a cena em que o Aki morre, por exemplo, que é um baita trauma que o Denji tem, o Aki morre e a visão do Denji é basicamente eles brincando na neve. Então talvez ter apagado a neve tenha apagado ou mexido nessa memória do Denji de certa forma. O demônio da boca também, por exemplo, é super aleatório. É um demônio sobre bocas. Pra que o Chainsaw Man foi atrás disso? Só que se vocês forem se lembrar, todos os beijos que o Denji já deu na vida dele, relacionados com bocas, foram horríveis, porque as mulheres sempre tentaram matar ele depois dos beijos, né? E justamente alguns capítulos atrás, a gente teve aquele famoso capítulo lá da Gozada e tal, que o Denji também deu um beijo na Yoro. Então, mais um trauma pro Denji aí que possivelmente pode ter sumido. E toda essa etapa final da segunda parte de Chainsaw Man não tá só relacionada com o Denji chegando no mais baixo pedaço da fossa por não conseguir escolher sacrificar uma coisa para ter outra. Mas também a gente tem várias críticas muito maneiras que estão sendo feitas pela parte de agora, incluindo, é claro, todas as lutas que estão rolando na parte final da história. Cara, eu gosto muito de como quando o Fujimoto vai fazer os demônios primordiais, os medos primordiais dos humanos, ele faz umas paradas mó poética e filosófica do nada. E eu acho isso muito massa. Recentemente, por exemplo, no mangá, agora que tá todo mundo lutando com o Chainsaw Man, né, tipo, a segurança pública tá lutando com o Chainsaw Man, por exemplo, o último demônio que apareceu foi justamente o da velhice, que é pra representar o medo das pessoas de ficarem velhas. E, obviamente, ficando velhas, mais perto, inevitavelmente, da morte. E eu gosto muito da representação, cara, desse demônio. Não só do rostinho dele, que é basicamente, ele tem um rostinho ali e tem uma velhice na parte de fora, mas, por exemplo, pra você poder fazer um pacto e se comunicar com ele, você tem que ir pra frente do espelho. Um espelho é basicamente o local onde pessoas mais vão contemplar a própria vida passando. Você já pensou nisso? E toda vez que você vai, tipo, todos os dias quando você vai se olhar no espelho pra arrumar seu cabelo, sei lá, sair pra trabalhar, você tá um pouco mais velho do que você tava antes, e talvez o espelho seja uma ótima representação pro medo de você envelhecer? Que doideira, né? A partir do momento que esse demônio apareceu, achei muito incrível que o Fujimoto fez até mesmo críticas de forma geral a países como o próprio Japão, por exemplo, porque o demônio da velhice apareceu e ele deixou a entender que ele poderia fazer um pacto com a segurança pública pra ser devorado pelo Chainsaw Man. E aí as pessoas do Japão inteiro, basicamente do mundo inteiro, iam parar de ficar velhas, né? Porque o poder do Chainsaw Man é apagar coisas que ele come. Então se ele apagasse a velhice, ninguém mais iria morrer de velhice. Porém, ao mesmo tempo, ele quer um pacto pra isso, que 10 mil crianças no Japão fossem mortas. Sendo assim, as pessoas que estão ficando velhas seriam imortais. Muito legal ele ter feito esse conceito de que o governo do Japão aceitou esse pacto, como se fosse uma espécie de crítica justamente pro Japão, onde você tem uma das menores taxas de nascimento de pessoas do mundo, e justamente ele fez essa ideia de que, tipo, os japoneses estão sacrificando a vida de crianças para benefício das pessoas mais velhas. Alguns capítulos atrás, por exemplo, a Yoro, o demônio da guerra, finalmente a Yoro conseguiu fazer alguma coisa. Tipo, eu sei que tem muita gente que não gosta da Asa Mitaka, gente. Sei que muitas pessoas acham ela um personagem chato, blá blá blá. Eu quero que todas as pessoas explodam e peguem fogo, porque a Asa é um personagem muito fofo. Desde que a Yoro, demônio da guerra, apareceu lá no começo da segunda parte de Chainsaw Man, cara, eu achei muito engraçado porque eu sempre achei ela muito mais bosta do que todos os outros Cavaleiros do Apocalipse. Tipo, a Makima era muito pica, o Demônio da Fome também é bastante legal e tal. E a gente tem bosta da Yoro, que era tipo uns poderzinhos de que ela consegue transformar qualquer coisa em arma. Ela pega um sabonete e faz uma espadinha de sabonete. Tipo, bosta. Porém, nesses últimos capítulos, finalmente, ela começou a ter um destaque irado, como os demônios tanque de guerra e o demônio das armas, que são justamente filhos dela. Afinal de contas, né, a gente sabe que armas de fogo, bombas nucleares, tanques, foram todas coisas que foram criadas em detrimento da guerra. Achei muito pica, por sinal, que, tipo, nesse último capítulo, a Yoro pegou todos esses demônios mais fortes que ela tinha e que ela falou que eram filhos dela e transformou em armas e depois soltou no maior seco a frase de que, tipo, filhos são propriedades dos pais. E ela tá parecendo muito mais seca e bizarra agora por conta disso, fazendo uma boa representação de fato, né, a uma criatura não humana.
Inclusive, no próprio final do último capítulo que lançou de Chainsaw Man aí nas últimas semanas, pra quem não viu, quando a Yoro começou a utilizar a arma pra poder atirar, muito zica que teve todo um paralelo ali com a Estátua da Liberdade, mano. Algumas pessoas acreditam que pra poder fazer um paralelo de que guerra significa liberdade, ou então só pra poder fazer uma crítica aos Estados Unidos, né? Afinal de contas, demônio das armas aparecendo, dando tiros, e aí atrás você tem o quê? A Estátua da Liberdade, representando os Estados Unidos. E só vale destacar que, inclusive, antes de acabar esse vídeo aqui, que é um detalhe engraçado que eu notei, mano, é impressionante como o Fujimoto, nessa segunda parte de Chainsaw Man, a gente sabe que ele tá um pouco debilitado na questão de desenhar, né? Tipo, a segunda parte de Chainsaw Man tem vários capítulos que estão meio tortos, assim, meio feinhos até e tudo mais, mas, mano, é hilário como o cara ainda assim, ele consegue tirar o pouco tempo que ele tem pra poder fazer a Yoro o mais coxuda rabão possível. Literal, a Yoro tá tendo diálogo pica ali, falando que os filhos são propriedades dos pais, e a mina tá ali, mano. Tá na pose do cortei o cabelo gostaram. Passa umas páginas, tá lá, o maior colchão que já apareceu nesse mangá. Mas enfim, e vocês? O que estão achando aí da última etapa do mangá de Chainsaw Man? Estão achando que agora o mangá tá interessante? Que a construção e a espera desse último tempo aí valeu a pena pros capítulos atuais? Bom, muito obrigado por ter assistido até aqui, beijo, abraço, valeu, falei até mais. Fui!